quanta familiaridade você tem com as obras do Thomas Ogden? E se eu te dissesse que é possível lê-las no original, em inglês, com uma tradução, não apenas com a tradução, mas com uma explicação comentada das obras do Ogden? Esse é meu convite para você, porque essa é a proposta desse canal. Eu sou Chico Moraes e este é o Partituras Psicanalíticas. Quero começar deixando claro que os vídeos desse canal se destinam a todos que se interessam por psicanálise, se interessam por Thomas Ogden, estudam Thomas Ogden e ou traduzem, trabalham com as ideias do Thomas Ogden. Se você, por acaso, está começando a estudar psicanálise agora, vai ser uma aventura e tanto a gente começar por esse autor, que é um autor contemporâneo, tão essencial para a psicanálise atual e que faz contribuições únicas. O Antonino Ferro, que é um psicanalista italiano, ele faz essa provocação. Né? Como seria se a gente começasse a ensinar psicanálise usando Thomas Ogden em vez do Freud? Então, se esse for o seu caso, que legal. Me conta depois como vai sendo um pouco essa experiência de começar a conhecer um campo do saber por um autor contemporâneo e que faz inovações muito interessantes e ricas para esse campo do saber. Agora, se você tem alguma familiaridade, conhece um pouco do Thomas Ogden, que legal! Seja bem-vindo também para esse nosso grupo de estudos. No seu caso, acredito que você pode se beneficiar no sentido de que esse grupo pretende realizar uma abordagem que contenha uma visão panorâmica da obra do Ogden. Então, você não vai sair sabendo tudo do Thomas Ogden, mas vai conseguir ter uma visão muito rica e também aprofundada das obras desse autor. Agora, se você estuda e quem sabe traduz também as obras do Thomas Ogden, que legal! Esse vídeo é também para você, esse grupo de estudos também vai se beneficiar com a sua presença, porque aí quem sabe com o seu nível de leitura e conhecimento das obras ogdenianas, a gente consiga dialogar num outro nível, no nível que eu pretendo trazer para esse canal e para as nossas leituras, que são assim, na qualidade do texto, no reconhecimento da voz do autor, na distinção do uso das preposições, enfim, tudo um pouco abstrato, né? Mas queria fazer essa abertura já para deixar claro um pouco aqui que se pretende esse canal e aqui se pretende essa série de vídeos. Então, se você não tem muita paciência para uma introdução, o que eu acho que, né, não sei se combina muito com quem se interessa por psicanálise, né? Porque normalmente quem se interessa por psicanálise é quase um sinônimo assim para nerd, né? No sentido de que gosta de estudar, gosta de se debruçar, gosta de se atentar aos detalhes e às sutilezas e às riquezas que podem abundar de alguma obra, de algum contato, de alguma interação, de uma relação, não é mesmo? Então, assim, se você não tem tanta essa paciência, você pode dar uma adiantada e ir direto para a leitura do capítulo. Agora, se você tem um pouco mais de paciência e enquanto você vai aí buscando a bebida da sua escolha, separando um caderno, separando aquele seu caderno para estudar, vai fazendo o seu coque, trocando de roupa, o que for para se ambientar, para que a gente possa começar esse nosso grupo de estudos, vai fazendo aí que eu vou falando, tá? De repente, se você for das minhas, assim, que prefere uma certa materialidade, prefere ter o capítulo que a gente vai trabalhar hoje impresso, para que você possa grifar, riscar, anotar,
no próprio corpo do texto, né? De repente você pode ir usando esses minutos em que eu vou falando para fazer tudo isso e se preparar e sentar uma vez que a gente possa de fato iniciar o nosso trabalho, ok? Como já deu para perceber, eu pretendo realizar esse vídeo nesse tom de bate-papo, falando com você um pouco, esse você que nesse momento são a meia dúzia que se interessa por psicanálise dos falantes em português. E aí, assim, estou sendo bem esperançoso, pensando que podem ser falantes da língua portuguesa de além-mar também, né? Dos nossos irmãos lusofônicos que podem se beneficiar, quem sabe, contribuir muito ricamente com o nosso grupo de estudos, né? Esse é o objetivo do canal, criar um espaço para que nós possamos nos encontrar e estabelecer um diálogo sobre a tradução da obra ogdeniana. Não acredito que exista uma tradução única, uma tradução perfeita, uma tradução correta, a tradução verdadeira, né? Acho que se essa é a nossa relação ou a nossa busca com relação ao trabalho do Ogden ou qualquer outro autor, seja ele psicanalista ou de qualquer outro campo do saber, eu acho que a gente corre o risco de achatar, né? De afunilar, de limitar as compreensões possíveis que podem vir daquela obra, né? Acreditando que as obras possuem um quantum de vitalidade em si e que cada tradução pode tentar capturar um pouco dessa vitalidade, né? Às vezes com mais sucesso, às vezes com menos sucesso, mas não é possível e nem desejável que a gente encontre algo que encapsule e esgote em si mesmo todas as possibilidades, né? Acho que isso fala mais de uma tentativa de cerceamento, de encerramento ou até de uma certa idealização, né? Seja da psicanálise, do autor ou daquele campo do saber, né? Ou do que algo para expandir de fato. Para que a gente possa estabelecer esse nosso grupo de estudos, eu preciso fazer uma breve introdução, assim, que para deixar claro, se já não deixei tão claro assim, os objetivos desse grupo, as justificativas para esse grupo e depois explicar um pouco a metodologia, como que eu pretendo trabalhar, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, ok? Então, acho que a gente precisa começar tendo em mente a origem da psicanálise, né? A psicanálise surge no século passado, vamos pensar assim, oficialmente lá com a publicação da Interpretação dos Sonhos, né? Então, a psicanálise nasce em alemão, porque era a língua falada do Freud, mas não só no alemão, né? Ela tem atravessamentos do francês, tem atravessamentos do inglês, ela nasce na Europa. Embora a Europa seja um continente, a gente mora no Brasil, um país de dimensões continentais, muito maiores do que as dimensões que a gente encontra na Europa. Então, as fronteiras, os idiomas, até por conta das exigências acadêmicas, as classes sociais das pessoas que estudavam e produziam psicanálise traziam em si um pouco dessa fluência ou conhecimento em outros idiomas. Então, a psicanálise vai surgindo, né, nessa interação das línguas, nessas traduções possíveis das línguas, e ela chega no Brasil também via Europa no século passado, seja trazida por europeus que vieram por conta dos horrores da Segunda Guerra Mundial, seja por outros europeus que emigraram para o Brasil ou para a América Latina por outras razões, seja por outros pensadores e estudiosos da psicanálise que conheceram a psicanálise em experiências diversas ou em suas traduções do francês ou do inglês. Então, isso obviamente foi moldando a nossa relação, a nossa criação até de uma psicanálise brasileira e realizada na língua portuguesa, por assim dizer. Estou dizendo tudo isso porque é importante a gente considerar
também os tempos da tradução, no sentido de que os modos de produzir e de transmitir o saber no século passado se davam de uma forma, tinha um tempo. A gente, por exemplo, durante muitos anos usou no Brasil uma tradução das obras completas do Freud, não diretamente do alemão para o português, mas do inglês para o português. Então tem aí, né, uma série de transposições que vão acontecendo, né, do alemão para o inglês, do inglês para o português, ou então se a gente tem uma leitura ou pessoas que liam a partir do francês, mas até que ponto essa leitura do francês também não vinha influenciada, contaminada pela leitura da escola francesa de psicanálise, da própria psicanálise. Então, a psicanálise em si, né, pensar e traduzir a psicanálise em si não é uma tarefa fácil, não foi fácil e simples, e é algo que a gente precisa sim ter em mente quando a gente pensa sobre como vai se dando a psicanálise e a tradução da psicanálise para a língua portuguesa, né? E aí, quando a gente pensa num autor contemporâneo da psicanálise, como Thomas Ogden, que faz sua primeira publicação, né, tem seu primeiro livro publicado, tem o seu primeiro livro publicado lá na década de 80, então a gente tem um tipo de relação com esse conhecimento, com esse material, porque os livros eram produzidos de uma forma, os livros eram traduzidos de uma outra forma, né? Porque tem todo um percurso, né, para que esse conhecimento chegue às margens do Piniquins, então para que atraia a atenção dos pesquisadores e dos psicanalistas brasileiros, e aí também passava pelo domínio, né, e obviamente ainda passa pelo domínio que esses psicanalistas têm do idioma estrangeiro, nesse caso da língua inglesa, a familiaridade com a obra do autor. Mas daí quando se trata de um autor que está vivo e que está produzindo, e vem produzindo, né, dos anos 80 para cá, então esses últimos 40 anos de produção desse autor se sobrepõem à maneira com que a nossa comunicação, a velocidade com que a nossa comunicação foi se dando, né? A velocidade com que a transmissão das informações fosse acontecendo, né? Vá acontecendo. E então Ogden é um autor, por exemplo, que publica não só suas obras nos volumes físicos que de quando em quando são lançados, mas muitos dos capítulos que compõem seus livros são lançados em periódicos de psicanálise, como o International Journal of Psychanalysis, por exemplo. E o acesso a esses periódicos de psicanálise foi ficando mais fácil também com o avanço da internet, com o avanço da globalização, com a diminuição das barreiras, sejam elas de acesso, sejam elas linguísticas. E com isso também a gente tem uma possibilidade cada vez maior, cada vez mais corrente, cada vez mais aprimorada até, de possibilidade de traduzir os idiomas, né? A língua inglesa também, com a questão da globalização, foi maciçamente divulgada e acessada, né, por todos nós brasileiros, o que também vai nos dando a impressão de que é um idioma que a gente fala, de que é um idioma que a gente domina. E no afã da gente poder partilhar os conhecimentos que vão sendo alcançados na psicanálise, propostos por uma série de psicanalistas, como o Thomas Ogden, por exemplo, acaba nos levando a realizar traduções desses materiais. E as traduções são feitas das maneiras mais diversas, obviamente. Sejam elas feitas por psicanalistas, estudantes de psicanálise, ou seja, pessoas que têm um nível de fluência no psicanalitiquês diverso,
e isso, obviamente, traz um resultado na tradução do material. Pessoas que têm um nível de fluência na obra ogdeniana. Então, claro, né, que a gente, em 2026, tem muito mais vantagem, porque a gente consegue olhar 40 anos para trás de um ponto de vista estabelecido aqui, que é diferente de alguém que vai se dispondo a traduzir em 2012 um livro que o Ogden lançou em 2007, sei lá. É algo um tanto recente, algo que ainda está carregando em si esse amadurecer da obra ogdeniana. Então, isso também vai afetar a tradução. Recapitulando, a fluência no idioma inglês, a fluência no português, a fluência no psicanalitiquês, a fluência em ogdenianês, por assim brincar com você, são fluências, né, são variáveis que atravessam diretamente no resultado obtido na tradução. E aí o que a gente acaba tendo atualmente em português, no português brasileiro, do que eu tenho lido, que tem sido traduzido do Ogden, eu talvez pegue um pouco pesado, mas só para a gente poder pensar um pouco sobre a tradução, fazer uma distinção aqui em cores mais marcadas. Eu sinto que o que a gente encontra atualmente traduzido do Ogden é um material que eu vejo uma certa incoerência, porque algumas expressões são traduzidas de uma forma, depois elas são traduzidas de outra forma. Óbvio, uma tradução realizada a tantas mãos, realizada temporalmente, distintamente, resulta nisso, não tem como. Cada pessoa vai traduzir a sua maneira, a sua forma. Porém, o que a gente acaba obtendo é uma obra meio Frankenstein, assim. São, no meu ver, e exagerando talvez um pouco as cores, algo caricatural do autor. E isso não está errado, obviamente, eu não estou tecendo uma crítica dizendo que isso não deve ser feito. Eu apenas acredito que esse tipo de tradução permite um certo tipo de compreensão da obra ogdeniana. E é o meu incômodo com essas traduções que eu encontro atualmente e a discrepância entre o Ogden que eu leio no original e o que eu leio quando vejo algo traduzido para o português é o que me leva a produzir esse grupo de estudos. É uma tentativa de partilhar com os interessados em Ogden a minha leitura, a minha interpretação desse autor. Alguns podem achar que se trata de uma relação idealizada, né, que eu posso idealizar talvez o Ogden ou a obra ogdeniana, mas acredito que se você nos der uma chance, se a gente conseguir realizar esse percurso juntos, talvez você consiga perceber que se a gente faz uma leitura mais atenta, mais sensível, mais demorada desse autor, a gente consiga se deparar com camadas mais ricas, mais singulares e mais transformadoras da psicanálise ogdeniana. Faz sentido? Espero que sim. Então, para isso que pretendo realizar esses vídeos e pretendo que você fique aqui comigo para que você possa contribuir. O Chico tem sucesso nessa empreitada? É possível aquilo que o Chico se pretende fazer? Não sei. Vamos ter que ficar juntos e fazermos isso juntos para a gente conseguir descobrir. Esse trabalho se justifica na perspectiva de que a gente se dispõe a estudar um campo do saber que é transmitido, registrado através das palavras. É um campo em que a alteração de preposições fazem toda a diferença, né? Por exemplo, é quando a Klein vai escrever the infant projects into the mother em vez de onto the mother. Ou seja, essa troca de preposição
que está no corpo do texto da Klein não é um equívoco da autora, não é um ato falho, mas se trata em si da explicação, da proposição teórica que ela está desenvolvendo. Então, se a gente se dispõe a estudar um campo do saber em que as preposições fazem todo sentido, talvez a gente precise considerar isso na hora de realizar a tradução de um autor. Especialmente quando esse autor afirma que ele mesmo leva centenas de horas para conseguir ter um artigo terminado. Então, esse esmero nas palavras não deve ser um mero capricho nem do Chico e nem do Ogden, mas talvez se trate da própria natureza do trabalho da psicanálise ogdeniana. Porque o Ogden é um autor que ele mesmo afirma, ele não escreve a respeito da experiência, mas ele tenta escrever a própria experiência. E ao fazê-lo, ele estica, ele puxa, ele torce, ele encolhe, ele dilata, ele une, ele contrai, ele soma, ele subtrai, ele inverte a própria língua inglesa para que ela possa abarcar em si a riqueza, a complexidade, a novidade daquela experiência emocional do Ogden. Sendo assim, não faz todo sentido que a nossa tradução considere esses aspectos, considere essa riqueza na hora de buscar em português ressonâncias? Por isso, partituras psicanalíticas. O objetivo desse canal é que a gente possa juntos encontrar uma forma de transcrever algo que está presente na poética, na voz do Thomas Ogden, algo que a gente pode experimentar quando a gente se debruça sobre o texto, quando a gente lê o texto linha a linha, quando a gente lê o texto em voz alta, quando a gente lê o texto com tempo para perder, sem pressa de entendê-lo imediatamente, de traduzi-lo imediatamente, mas podendo desenvolver uma relação com o texto e aí sim, a partir dessa relação, fazermos verter uma tradução que contenha em si algo que tenha essa ressonância, que tenha algo familiar com aquilo que foi dito por ele em inglês. O próprio Ogden vai dizer que dizer algo de uma outra forma é dizer uma outra coisa. Então, em si, já põe para a gente uma dificuldade para a tradução, né? Então, de que forma traduzir nos leva a dizer uma outra coisa e até que ponto é possível, é necessário, é saudável que busquemos uma tradução que possibilite aqueles que não vão ler o Ogden no original, em inglês, mas que consigam, ao fazê-lo em português, se deparar com algo que tenha essa qualidade, essa vitalidade, essa criatividade ogdeniana. Faz sentido essa proposta? Então, assim, como eu disse, repito, a ideia é fazer uma tradução, uma leitura inicialmente linha a linha das obras ogdenianas, e aí ofereço a minha tradução dessa obra e em seguida vou tecendo os meus comentários. Eu preciso deixar claro que eu não possuo os direitos, eu não possuo os direitos para essas obras, seja a versão dela em inglês, seja a versão dela em português, eu não tenho os direitos do Ogden. O objetivo e o meu uso da obra ogdeniana nesses vídeos é com fins de estudo. É para que a gente possa estudar, entender, reconhecer, mapear a voz ogdeniana e tentarmos sonharmos juntos em existência um Ogden em português, a psicanálise ogdeniana em português.
Então eu entendo que, embora eu não tenha os direitos do texto no seu original, a obra traduzida no português e as minhas explicações e os meus comentários são sim de minha propriedade intelectual, porque são a minha autoria, né? É o meu trabalho criativo. Dessa forma, eu peço que, se você encontrar algo útil nesse material e você utilizá-lo nos seus estudos, sejam eles acadêmicos ou psicanalíticos, que faça aquilo que a gente faz academicamente, que é referenciar. Além disso, me conta onde você está usando, de que forma você está usando. Isso também vai me deixar muito feliz, porque é um sinal de que esse canal, de alguma forma, vai cumprindo o seu objetivo, que é divulgar o pensamento do Ogden numa tradução coerente em português, numa tradução que nos permita conhecer a riqueza desse autor, e não parando por aí, né? Porque isso em si já seria uma tarefa hercúlea, né? Mas acreditando que esse tipo de estudo, da maneira com que ele é feito, ele vai contribuir não só para estudar Ogden, mas para a gente poder estudar psicanálise no geral, para a gente poder praticar psicanálise em si. Eu acredito que é um modo que nos enriquece em toda a nossa atuação. Espero que você se enriqueça, e aí vou depender do seu retorno, vou depender da sua comunicação para saber disso, para conseguir acompanhar. Para isso, eu deixo aqui que você pode utilizar a caixa de comentários logo abaixo do vídeo para fazer perguntas, para fazer comentários, para partilhar suas impressões. Porém, caso você deseje manter a nossa comunicação um tanto mais privativa, um pouco mais isolada, você pode me escrever um e-mail nesse endereço de e-mail que aparece aqui na tela, que é partiturapsicanalíticas@gmail.com, ok? Prometo fazer o possível para responder todos, né? Se chegarem a meia dúzia de e-mails que eu estou imaginando que possam chegar, acredito que eu dê conta, mas se a nossa meia dúzia for um pouquinho mais gordinha do que só 6 pessoas, talvez eu leve um pouco mais tempo, talvez eu até nem consiga responder todos os e-mails, vai saber. Então, peço que, desde já, você então se inscreva no nosso canal para que você consiga acompanhar esses vídeos, para que você consiga ser notificado toda vez que eu lanço um vídeo novo, que o nosso grupo de estudos tem esse nosso encontro virtual novamente. Sugiro que, se você curtir o vídeo, obviamente, deixe um like, mas mais importante do que isso, que você possa partilhar esse vídeo com alguém que se interessa por psicanálise, que se interessa por Thomas Ogden, que se interessa pela tradução. Acho que assim todo mundo ganha um pouquinho, ok? Falei. Você deve estar se pensando, mas quem que é esse ser? Por que eu devo participar de um grupo de estudos com esse cara? E aí, chegou a hora que eu preciso me apresentar para você, preciso dizer por que eu acredito que dou conta disso que eu estou propondo. Se dou conta de fato, acho que a gente vai só descobrir mesmo ao final desse nosso percurso. No entanto, eu preciso deixar claro para você um pouco das minhas habilidades. Eu, como me apresentei no início, sou Chico Moraes, eu sou psicólogo. Sou psicólogo clínico, desenvolvo minha prática há mais de 15 anos. Atualmente, trabalhando apenas online, oferecendo psicoterapia individual para adolescentes e adultos, oferecendo supervisão e trabalhando também com grupos de estudo. Especificamente com grupos de estudo de Thomas Ogden. Para além disso, né, eu estudo Thomas Ogden desde 2019, que é quando eu me deparo com os textos do autor em inglês. Então, desde então, venho fazendo uma leitura dos textos no original. É um autor que me fascina muito, que me interessa muito. E, quando possível, em algum momento, acabo me deparando com traduções, com materiais que são produzidos a respeito do Ogden em português. E é um pouco nesse contraste, nesse choque, digamos assim, entre essas versões, que surge esse incômodo disparador
para a criação desse nosso grupo de estudos. E por que você lê em inglês, Chico? Por que você lê o Thomas Ogden no original? Eu leio Thomas Ogden no original porque eu tenho inglês como segundo idioma. Então, sou fluente nesse idioma desde a adolescência. Dei aulas de inglês por mais de 15 anos também. Então, ser professor de inglês, né, ter sido professor de inglês, porque atualmente não dou mais aulas de inglês, mas ter sido professor de inglês me permitiu uma relação com a língua que não é só de falante do idioma, mas de um estudioso do idioma, de alguém que se debruçava sobre a língua, sobre o ensino da língua, sobre inflexões de por que pode assim, por que não pode desse jeito, por que ainda que seja dito dessa forma e esteja correto, ninguém diz assim, né? Qual é a forma correta, o ideal então de se dizer isso ou aquilo. Então, nessa fricção entre alguém que estudou e estuda, né? Porque leio, assisto, falo, escrevo neste idioma, e também por ser alguém que estuda, lê, pensa, fala, produz no idioma psicanálise, ainda que faça um estudo autodidata. E aí, nesse sentido, o autodidatismo é uma questão, né? Porque eu faço um estudo autodidata da psicanálise, fiz um estudo autodidata do inglês durante muitos anos, durante muito tempo, estudo de maneira autodidata alguns outros idiomas e alguns outros assuntos. E para além disso, também fui professor de arte, sou um estudante de arte, sou alguém que produz arte, escrevo, fotografo, no teatro já trabalhei em assistente de direção, já fui ator, já escrevi também para o teatro. Então, tenho aí esse pé, digamos assim, nessa encruzilhada de vários campos do saber. Essa minha familiaridade com tantos assuntos, acredito que me permite ter essa familiaridade ou uma sensibilidade que me permita propor uma tradução, uma leitura e uma tradução da obra ogdeniana com um pouco de coerência. Então, claro, né, a natureza humana é incoerente em si, né, já diria o próprio Freud, né? A gente que estuda psicanálise sabe disso, mas acredito que é possível e necessário que a gente ofereça uma tradução coerente dos pensamentos desse autor. E acredito que a minha familiaridade possa contribuir para ter algum sucesso nesse percurso, nessa tarefa hercúlea. Sim? Faz algum sentido pensar nisso? Na minha perspectiva, são pré-requisitos necessários para que a gente possa ter algum sucesso nessa empreitada, para que a gente possa conseguir se deparar de fato com um autor ou com algo vivo, algo único desse autor. Traçando mais uma analogia com a questão da música ou das artes em geral, quando a gente pensa num trabalho de arte, num trabalho de graduação, de pós-graduação mais especificamente, parte do requisito para a obtenção daquele título é que seja realizada uma performance, uma apresentação. Porque, obviamente, parte essencial daquela poética, daquele campo do saber, passa pela confecção, pela elaboração, pela proposta de algo, né? De uma experiência musical, cênica, visual, fotográfica, né? Das mais diversas poéticas que a gente possa pensar. Então, eu queria propor que a gente pudesse pensar, que a gente pudesse considerar esses vídeos, essa série de vídeos que eu pretendo fazer estudando Thomas Ogden, como se fosse uma performance parte derivada, essencial, em que também acontece ou se desenvolve
uma pesquisa. Esses vídeos não são só uma tradução terminada que o Chico está oferecendo. Se tratam dessa leitura, dessa compreensão que desemboca numa tradução. Então, pode até ser que fique um pouco confuso, e aí você vai me dizendo, por isso o seu retorno é sempre muito importante para a gente poder pensar sobre a extensão dos vídeos, sobre como as traduções e as explicações vão sendo representadas visualmente e até mesmo na sua dinâmica, né? Na minha dinâmica aqui falando com você. Eu gostaria muito de receber a sua orientação, o seu retorno sobre isso, para que a gente possa chegar numa forma, obviamente não ideal para todos, mas uma forma que faça sentido tanto para mim quanto para você, ok? E aí com isso também você vai me dizer se no final seria legal que a gente fizesse um vídeo explicando, tirando dúvidas, retomando, resumindo, ou até lendo, né, se o YouTube não tiver nenhum problema, né, se isso não trouxer um problema para o canal, obviamente, lendo a tradução do capítulo como um todo, enfim, são possibilidades aí que a gente precisa pensar e definir juntos, ok? E quais serão os textos que a gente vai ler e de que forma se dá um pouco dessa seleção? Prometo, é só mais isso e a gente já se debruça no texto do Ogden, tá bom? Então, de que forma vai se dar isso, né? O Ogden é um autor, como eu disse, que produz desde 1980. Então, eu selecionei todos os livros que o Ogden publicou por ordem cronológica e selecionei um capítulo de cada livro, porque eu acredito que assim a gente consegue ter uma amostra muito diversa, temporalmente diversa, né? A gente consegue ver todas as publicações do Ogden. Assim, quem sabe, a gente tenha um maior sucesso no mapeamento do desenvolvimento da voz, do desenvolvimento do traço, do desenvolvimento das qualidades, das características da psicanálise ogdeniana. Então, assim, claro que alguns capítulos são selecionados, né? Alguns dos capítulos que a gente vai trabalhar são capítulos em que o Ogden apresenta suas postulações teóricas inovadoras. No entanto, há outros capítulos que a gente vai se debruçar em que não há apresentação em si de um postulado teórico, mas há o uso de alguns postulados teóricos, bem como o uso, né, a psicanálise ogdeniana em si. Então, nessa tentativa de criar uma amostra muito diversa e muito rica, acredito que a gente consiga ter um panorama diverso, né? Um panorama amplo da confecção, do trabalho, da produção do Ogden, bem como o estudo da maneira que a gente pretende fazê-lo, que nos possibilite também ter um conhecimento em profundidade do autor. É importante que eu deixe claro também para você que eu propositalmente deixei fora dessa seleção alguns dos textos que contêm em si termos muito criativos que possam nos dar algum trabalho maior na tradução deles. Por quê? Porque eu acredito que se nós tivermos algum sucesso ao criarmos essa nossa comunidade de estudiosos e interessados e pensadores da tradução do Ogden em português, a gente vai ter melhores condições e mais troca, mais riqueza, mais diversidade entre nós para podermos propor traduções para termos mais complexos, para sonharmos em existência um Ogden cada vez mais adequado para o português. Ok? Então, assim, para encerrar esse trecho e a gente poder se debruçar sobre o capítulo em si.
Nem todos os livros do Ogden estão disponíveis em português. Os livros disponíveis em português não serão criticados, não serão utilizados para contrastar a minha tradução, a tradução que a gente propõe aqui, a não ser caso eu já tenha alguma familiaridade ou tenha lido esse termo, pode ser que eu utilize em algum momento para fazer um contraste, um contraponto e justificar por que a minha tradução para mim faz mais sentido e eu proponho dessa forma e não daquela forma. Repito, não é para criticar, não é para fazer um senso de valor ou algum tipo de julgamento que algo é melhor, algo pior, algo tem mais qualidade, menos qualidade. Pretendo apenas deixar claro como eu leio e por que leio dessa forma. Se isso é bom, se isso faz sentido, se isso é superior, se isso é inferior, se isso enriquece, se isso empobrece, é algo que você também vai dizer, as suas percepções, né? O próprio Freud diz, né, que a gente faz psicanálise até onde a gente analisou, psicanalizou, a gente caminhou na nossa própria análise pessoal. O Winnicott vai fazer uma versão autoral disso e vai dizer que a nossa capacidade de estimular, né, de avaliar, de estar junto, brincando, envolvido na brincadeira com os nossos pacientes vai depender da nossa capacidade de brincar, até onde a gente tem condições de brincar. O Ogden, em sua criatividade, vai dizer que isso, ele vai, nos seus próprios termos, colocar que tem a ver com a nossa capacidade para sonhar. Então, a gente vai dar conta de sonhar os sonhos interrompidos, os sonhos não sonhados dos nossos pacientes, até onde a gente dá conta de sonhar os nossos sonhos, até onde a gente está bem, está saudável com o nosso sonhar. Então acredito que a gente vai aqui tentar fazer uma tradução até onde vai a nossa capacidade de sonhar, de brincar, de psicanalizar, de entender inglês, de entender português, de nos sensibilizarmos com uma experiência poética e emocional. Bora seguir então para os livros. Só para que você tenha uma ideia das obras e da temporalidade do Ogden, eu vou passar rapidinho pelos títulos que a gente tem disponíveis em inglês e em português. Então, assim, quando o título estiver disponível em português, a capa do livro vai estar em português. Quando o livro não estiver disponível em português, a capa do livro vai estar como no original. Ok? O meu critério de seleção foi na busca por se eu encontrasse essas obras disponíveis para compra. Então, talvez você encontre alguma discrepância entre essa minha apresentação, essa minha lista, e talvez a lista de outros autores, outros pesquisadores do Ogden. O primeiro livro que o Ogden lança é lá em 1982 e tem o título de Projective Identification and Psychotherapeutic Technique, ou seja, identificação projetiva e técnica psicoterapêutica. Note como o título dos livros vão se modificando com o passar do tempo, com o amadurecer do próprio Ogden. Então ele começa com algo bastante teórico, bastante sério, a técnica psicoterapêutica, a identificação projetiva, algo extremamente kleiniano, bem marcado. E aí em 86, ou seja, fazendo 40 anos neste ano, Ogden lança A Matriz da Mente, Relações Objetais e o Diálogo Psicanalítico. Esse livro está disponível em português. E aí, em 1989, lança The Primitive Edge of Experience, ou seja, a borda primitiva da experiência. Tem esse quê dessa ordem kleiniana, né? A matriz da mente, as relações objetais, a borda da experiência, identificação projetiva. Então aqui a gente vai vendo que o material produzido na década de 80 é um material que ainda vai ecoando, de uma certa forma, essa voz, essa fala, esse vocabulário
institucional, né, da psicanálise enquanto uma instituição. Em 1994, ele lança Os Sujeitos da Psicanálise. Em 97, ele lança Rêverie e Interpretação, captando algo humano. Aqui a gente vai vendo que o Ogden parece que vai se aproximando de algo um pouco mais autoral, ainda que contenha ou faça uso de termos que ecoem essa familiaridade psicanalítica. Né? Em 2001, ele lança Conversations at the Frontier of Dreaming, ou seja, conversas na fronteira do sonhar. Aqui parece que a gente vai vendo um Ogden se tornando cada vez mais Ogden. De uma certa forma, há sim identificações, familiaridades com o discurso psicanalítico, mas a gente precisa prestar atenção, né? Conversas. Ele não diz diálogo, ele não está dizendo fala, ele está propondo, como título de um livro, conversas na fronteira do sonhar. E aí pode passar batido, né? Na fronteira do sonhar, sonho, psicanálise, a interpretação de sonhos, Freud. Mas até que ponto esse sonhar do Ogden aqui tem a ver com o sonhar do Freud? Até que ponto se distancia? É algo que a gente precisa se atentar e a gente vai se atentar aqui no nosso grupo. Em 2005, ele lança o Esta Arte da Psicanálise, Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos. Aqui, eu acredito que é assim um divisor de águas. Eu diria que esse é a partir do lançamento, da publicação de Essa Arte da Psicanálise, que a gente tem o Ogden, que eu brincaria como o Ogden do Novo Testamento, esse novo Ogden, essa psicanálise que vai se tornando cada vez mais única, cada vez mais autoral, cada vez mais própria. Em 2009, ele lança Rediscovering Psychoanalysis, Thinking and Dreaming, Learning and Forgetting. Aqui já no título a gente tem, né, essa redescobrindo ou redescobrir a psicanálise. Pensar e sonhar, aprender e esquecer. Ele já coloca aqui no título, né, no subtítulo do livro dele, essas tensões entre essas posições que parecem antagônicas, paradoxais, mas que parecem necessárias para serem, né, parece que elas são, elas precisam se manter numa tensão dialética para existir. Algo que bastante ogdeniano, né? Acho que quanto mais a gente caminhar aqui juntos, quanto mais a gente conhecer o Ogden, talvez isso vá ficando mais claro para você. Em 2012, ele lança Creative Readings, Essays on Seminal Analytic Works, ou seja, leituras criativas, ensaios em trabalhos analíticos importantes. E esse livro de 2012, Leituras Criativas, vai ser o único livro que a gente vai trabalhar 2 capítulos. A gente começa hoje lendo um capítulo de introdução desse livro, que é algumas ideias sobre como ler, alguns pensamentos sobre como ler esse livro, e depois quando a gente chegar em 2012, no nosso grupo de estudos, a gente vai ler um outro capítulo desse livro que não tenha necessariamente imediatamente a ver com a introdução, ok? E aí em 2013, parece que como um eco ainda, né, desse volume anterior, ele lança The Analyst's Ear and the Critic's Eye, Rethinking Psychoanalysis and Literature. Ou seja, o ouvido do analista, né, a orelha do analista e o olho do crítico, repensando psicanálise e literatura. É um livro até que ele lança com o próprio filho, em que eles vão pensar juntos as aproximações e os distanciamentos desses campos dos
saber, que parecem tão interligados e por vezes são tão distintos um do outro, né? Será? Vamos junto, vamos chegar lá. Em 2016, ele lança Recuperando a Vida Não Vivida, Experiências em Psicanálise. Em 2021, ele lança Coming to Life in the Consulting Room, Toward a New Analytic Sensibility. Você vê como daí ele já vai se aproximando desse que da vida, né? O livro anterior era Recuperando a Vida Não Vivida, então já vai pensando sobre vida, vida vivida, vida não vivida, experiências. E aí em 2021, Coming to Life, ou seja, vir para a vida, voltar para a vida, in the consulting room, né? No consultório, na sala, né? De atendimento. Toward a new analytic sensibility, ou seja, em direção de uma nova sensibilidade analítica. E aí a gente chega no mais recente livro lançado por Thomas Ogden, que foi em 2024, finalzinho de 2024, que é What Alive Means. O que quer dizer, o que significa estar vivo. E aí tem essa capa muito curiosa, e aí a gente chega num livro que é assim, o Ogden sendo Ogden em seu ápice, Ogden sendo Ogden em seu resplendor, em seu fulgor total, em sua vitalidade total. A gente encerra então o nosso grupo de estudos fazendo a leitura de um capítulo desse livro. Claro que se a gente chegar num momento em que a gente estiver lendo esse livro, o Ogden lançar um livro um livro novo, obviamente ele entra na nossa lista, vou selecionar também um capítulo para que a gente possa fazer a leitura, o estudo e a tradução juntos, ok? Mas por enquanto a gente vai até aí. A ideia é de que os vídeos sejam divididos, ou seja, não pretendo gravar um único vídeo com a tradução integral do capítulo, algo que dê, 4, 5 horas ininterruptas, porque eu acho que dificilmente você assistiria todas essas horas de uma única vez, e ao fazer isso, né, como a gente está usando o YouTube para poder fazer a transmissão desses vídeos, isso também bagunça com o algoritmo, isso diminui a entrega dos vídeos, porque se você começa a ver o vídeo e logo você para em determinado ponto, o algoritmo vai entendendo que é um vídeo ou que são uma série de vídeos que são interessantes até um momento, até um trecho, que em sua integralidade não é interessante para todo mundo. Então ele vai diminuindo o alcance, vai diminuindo a sugestão para as pessoas. Então é por isso que a gente vai fazer vídeos divididos até a gente conseguir encontrar uma duração, um número, uma frequência que funcione muito bem para nós. A parte mais difícil já foi feita, você já parou tudo, você já está aqui, já separou sua bebida, já separou seu material de estudo, agora senta confortavelmente, se ajeita aí da melhor maneira possível, só não vai dormir porque eu sei que eu tenho uma qualidade sonora um tanto sonífera, mas por favor, mantenha-se desperto, mantenha-se focado, mantenha-se... O Ogden vai dizer que a análise precisa ser um going concern, ou seja, uma preocupação corrente. Precisa ser algo que nos preocupa, que nos envolve, que nos interessa de alguma forma. Então, assim, relaxa, né? A parte mais difícil já foi feita, mas isso não quer dizer que você não deve se engajar nesse processo. Pelo contrário, bora ficar bem desperto, bem engajado nesse processo, até para a gente poder ir pensar juntos se faz sentido, se não faz sentido. E a gente chega nesse capítulo do Creative Readings, como eu disse para você, a gente vai ler a parte 1, capítulo 1, que é Some Thoughts on How to Read This Book.
Então, recapitulando, eu vou ler frase por frase em inglês e aí a gente vai juntos para um documento aqui na tela em que eu vou fazendo a tradução, vou explicando e aí eu vou comentando não só questões relativas à tradução, à gramática das frases, mas também à psicanálise ogdeniana. É sua chance também de praticar o seu inglês, de rever um pouco o inglês, que em alguns momentos eu vou explicar, vou ler e reler as mesmas frases algumas vezes, seja porque isso me auxilia na compreensão, seja porque isso me auxilia na tradução, seja porque isso é necessário para essa frase, para esse momento, para essa parte do livro. Então aqui, ó, some thoughts on how to read this book. Preste atenção como o Ogden começa a primeira frase. Eu vou aqui marcar para a gente conseguir ler juntos. This volume is the product of more than a decade of writing my experience of reading major works by Freud, Fairbairn, Isaacs, Winnicott, Lowell, Bean and Searles. Este volume é o produto de mais de uma década de escrita da minha experiência de leitura de trabalhos importantes do Freud, Fairbairn, Isaacs, Winnicott, Lowell, Bean e Searles. Então vamos ler mais uma vez, gente. This volume is the product of more than a decade of writing my experience of reading major works by Freud, Fairbairn, Isaacs, Winnicott, Lowell, Bean e Searles. Em português, traduzo para: este volume é um produto de mais de uma década de escrita da minha experiência. Aqui eu colocaria então da leitura, né? De trabalhos importantes do Freud, Fairbairn, Isaacs, Winnicott, Lowell, Bean e Searles. E quando a gente lê assim, né? Meu Deus, quanta gente, quantos autores, quantos desses autores você conhece? Quantos desses autores você tem familiaridade? Quantos desses autores são conhecidos aqui para nós no Brasil, são estudados por nós aqui no Brasil? Então, né, algo que a gente já pode começar a se questionar aqui. Porém, eu sinto que algo muito importante dessa frase precisa ser considerado, precisa ser notado. Quantas são as vezes na nossa experiência clínica em que é o primeiro gesto, é o primeiro contato, é a primeira fala, é a primeira ação, é a primeira informação que o nosso paciente nos dá, que contém em si a comunicação mais importante, o mais esclarecedora, mais essencial daquela sessão. Essa escrita, nessa primeira frase do Ogden me faz lembrar dessa experiência, porque está aqui. Ele já diz pra gente com todas as letras o estilo dele, o que ele vai fazer, do que se trata, não só esse capítulo, não só esse volume, mas toda a escrita ogdeniana. Ele já diz de cara pra gente, a primeira informação que a gente tem, que este volume é o produto de mais de uma década da escrita da minha experiência. Aqui Ogden já conta pra gente. O que ele faz é escrever a experiência dele. E ele vai deixar isso mais claro pra gente no decorrer desse capítulo. I attempt not to write about
my experience of reading their works, but to write my experience of reading them, to write what I have let these papers and books do to me, what I have done with these papers and books, and how I've rewritten them and made them my own books and papers. Aqui a gente tem algo extremamente ogdeniano também. O que é? Uma frase longa. Ogden costuma escrever frases longas, coisas que não são tão comuns para falantes de língua inglesa, especialmente para os norte-americanos. Eles tendem a fazer frases mais curtas, a usar pontuações que marcam e que dividem as frases em blocos de informações menores. O Ogden faz o oposto, ele escreve frases longas. Algo que nós, em português, nós latinos, já estamos um pouco acostumados, porque a gente tem uma tendência a escrever frases mais longas. E o que é que o Ogden está escrevendo para a gente nessa frase longa? Ele afirma que eu tento não escrever sobre a minha experiência de leitura dos trabalhos deles, mas tento escrever a minha experiência ao lê-los. Escrever o que... Aí aqui a gente entra numa frase interessante que eu já vou explicar já pra gente, tá? Que é to write what I have let these papers and books do to me. Ou seja, escrever o que eu deixei que esses papéis, que esses artigos, acho que vamos colocar assim, que esses artigos e livros fizessem comigo. Veja, aqui o Ogden coloca num tempo verbal que é o terror dos brasileiros, present perfect, I have let. To write what I have let. Por que ele usa o present perfect? Para falar de um tempo do passado, mas de um tempo não específico. Na frase anterior ele já usou um tempo específico, que é uma década, mais de uma década. Ou seja, não é um tempo tão específico assim. Por isso ele usa esse tempo verbal. E note que ele usa esse tempo verbal fazendo uma construção passiva. O que ele deixou que esses artigos e livros fizessem com ele. Há algo que esses livros, que essa experiência de leitura desses artigos causa, provoca, cria no Ogden. E aí ele segue afirmando o que eu fiz com esses artigos e livros e como eu os reescrevi e os tornei meus próprios livros e artigos. Aqui também a gente tem uma escrita puramente ogdeniana, inegavelmente ogdeniana. Por quê, Chico? Porque ele está falando, sobre a experiência de leitura. Ele tenta escrever a experiência da leitura. É o Ogden tentando escrever a experiência. E como o Ogden concebe a experiência? A experiência se dá, então, pela interação com algo externo, a criação do outro, desses autores, os artigos, os livros desses psicanalistas, as obras deles, que fazem algo, causam algo, despertam algo com o autor, com Ogden. E aí, o que ele faz com isso, de que forma ele digere, compreende, elabora essa experiência e como ele reescreve e torna esses livros e artigos dele,
O Ogden, então, não está falando só sobre um estímulo externo que precisa ser traduzido, digerido, incorporado, elaborado passivamente, mas também ativamente, né? Tem algo que o sujeito precisa fazer com aquilo. E essa interação entre algo de fora e a reação, a incorporação, a compreensão de outro gera um terceiro, gera um produto, gera algo novo, gera a reescritura, a apropriação daquele saber, daquele conhecimento, daquela informação, daquela psicanálise, daquela experiência. Notem que aqui, se a gente lesse, se a gente parasse aqui, a gente já teria uma aula muito rica, muito interessante sobre o que é a psicanálise para o Thomas Ogden. Claro que é importante que a gente tenha em mente que aqui a gente está falando de um Ogden de 2012. Com o ponto de vista, né, com a perspectiva de nós que estamos lendo aqui em 2026. Então a gente consegue fazer essa leitura e essas inferências pelo fato de já termos lido, continuado a ler as outras produções do Ogden. Eu sinto que isso nos permite conhecer e reconhecer essa voz, esse jeito, essas características, essas proposições tão autorais, tão marcadas, tão definidas, tão ogdenianas. Sim? Sigamos. I try to capture in my writing something of the way I read in order that the reader may learn something about the way he reads, including the way he reads his own writing. Veja que o Ogden afirma: eu tento capturar na minha escrita algo da forma, algo, né, da forma, da maneira, do jeito, talvez, né, do jeito que eu leio, para que o leitor possa aprender algo a respeito de como ele lê, incluindo o jeito que ele lê sua própria escrita. Quão rica é a forma de escrita que o Ogden afirma que busca, que tenta ter. Ele tenta capturar na escrita dele algo que tem a ver com como ele lê. Então é uma escrita da ordem da qualidade. É como, é a maneira, é o jeito, é a qualidade dessa leitura, é a qualidade dessa experiência. Não o que ele lê, ou o jeito certo de ler, mas aqui, né, muito psicanalista também, a forma que ele vai colocando, né, muito psicanalítica, talvez seria a forma correta, né, de a gente afirmar, que é fazer de um jeito, estar com o outro de um jeito, brincar com o outro de um jeito, não para explicar algo para esse outro, não para ensinar algo para esse outro, mas para despertar nesse outro uma forma de aprendizagem a respeito de si mesmo, uma descoberta, um conhecimento, uma familiarização consigo mesmo, com sua própria escrita, com sua própria produção. E aqui tem essa amarração, né, que o Ogden faz a respeito da própria escrita, do leitor como um escritor, porque talvez não esteja assim tão
100% claro para o Ogden de 2012, o que fica claro para o Ogden de 2024, 2025, o Ogden mais atual, de que não tem muito como a gente dissociar a experiência da leitura da experiência da escrita. E não tem muito como a gente pensar numa escrita que não seja fruto autobiográfico. É uma afirmação bastante categórica, né? Bastante contundente, e bastante polêmica também, imagino eu, né? O Ogden quando ele faz essa afirmação, né? Mas você vê que a semente dessa afirmação, as raízes para esse pensamento já se encontram disponíveis no Ogden de 2012. Nessa tentativa dele de escrever algo que desperte no outro o conhecimento, a atenção sobre sua própria escrita. Por isso que eu digo para você que fazer esse nosso grupo de estudos, nos debruçarmos dessa forma, lendo Ogden, traduzindo Ogden, entendendo Ogden, pode contribuir com a nossa escuta, com a nossa escrita, com o nosso trabalho, com o nosso jeito de fazer psicanálise, com a nossa capacidade de sonhar, com a nossa sensibilidade analítica, para ficarmos um pouco nesse vocabulário ogdeniano. A gente chega na frase que encerra esse parágrafo de introdução, que é "This volume is a reading book", in between quotation marks, a book about reading, about how to read, not simply a book of readings. Vou ler de novo porque aqui tem algo com o som, né? Tem uma brincadeira sonora que o Ogden vai fazendo, não só sonora, mas também de significado, de sentido. This volume is a reading book, a book about reading, about how to read, not simply a book of readings. É algo que brinca, e aí como toda brincadeira dá trabalho para quem vai traduzir, porque como que a gente traduz esse jeito dele, essa brincadeira que ele vai fazendo com a repetição e a alternância, a variação da palavra read, que horas aparece como um substantivo, horas aparece como um verbo, horas aparece como um outro tipo de substantivo. Né? Então, bora lá para a gente poder pensar na tradução para ficar mais fácil da gente compreender. O que ele afirma nessa frase é que este volume é um reading book. A reading book eu traduziria aqui, vamos ver se faz sentido, uma proposta inicial, com esse volume é um livro de leitura. Um livro sobre leitura, sobre como ler, não simplesmente um livro de leituras. Então, vamos ler de novo em inglês e aí vamos ler de novo em português para a gente poder ver se consegue captar, conseguiu encontrar uma ressonância que mantenha a musicalidade da frase original, mas possibilite a nossa compreensão dessa frase. This volume is a reading book, a book about reading, about how to read, not simply a book of readings. Este volume é um livro de leitura, um livro sobre leitura, sobre como ler, não simplesmente um livro de leituras. Faz sentido? Porque tem aqui essa brincadeira, né, dele, que esse volume é um livro de leitura. Ou seja, um livro para ler, um livro, né, um livro para ser lido, a reading book. Né? Um livro sobre como ler.
não simplesmente um livro de leituras. Eu sinto que ele coloca essa frase aqui desse jeito agdeniano, que tem essa brincadeira com a musicalidade, reading, reading, read, readings, né? Book, 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 que ele vai brincando com esses sons aqui na frase, né? Brincando também com a semelhança da palavra leitura, leitura, leituras, na tentativa de nos demover, a minha leitura, tá? In my reading, né? Só para pôr um reading a mais, leitura a mais aqui nessa frase, para que a gente possa manter uma leitura, uma perspectiva mais ampla. A gente não está se debruçando, a gente não vai iniciar a leitura de um livro de leituras. Não é alguém que compilou as leituras que ele faz de alguém e é isso que vai fornecer para a gente, né? Um pouco como o nosso canal, né? A produção de uma série de vídeos sobre leituras, as leituras que o Chico faz da obra agdeniana. Mas não só isso. É também a leitura, é também a tradução, é a compreensão. Então, sinto que quando o Agden escreve essa frase com esse tipo de brincadeira, é para chamar nossa atenção para essa qualidade da escrita dele. Ele vai brincar com as palavras, ele vai fazer de um jeito que a nossa atenção vai ficar fisgada. Eu sinto que o Agden tem uma qualidade que é a qualidade, para mim, né, na minha compreensão, de boas obras de arte. As boas obras de arte nem sempre são aquelas que tudo está extremamente explícito, que está tudo posto, que você não tem nenhum trabalho para fazer. É só olhar, contemplar, admirar e passar para o próximo. Na minha leitura, o que eu entendo por uma boa obra de arte é aquela que parece que tem em si um gancho, é aquela que parece que tem em si um ponto de interrogação, carrega em si algo que não está pronto, que não é automaticamente compreendido, que deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, que deixa a gente com um barulho, que deixa a gente com um incômodo, que faz com que a gente volte, que a gente veja de novo, que a gente leia a respeito, que a gente escute mais uma vez, que a gente assista mais uma vez, que a gente converse sobre isso, que a gente veja, interaja com alguém que também viu, que também fez, que também escutou, que também tocou, que também escreveu. Eu sinto que essa é a marca, uma das marcas da psicanálise agdeniana, da escrita artística, dessa arte da psicanálise agdeniana. Ela está lá, ela faz parte do texto, ela faz parte de como o Agden escreve, de como ele produz algo que, a meu ver, na minha experiência, exige de nós um percurso agdeniano, né? É receber a informação, como eu disse antes, né, na frase anterior, a gente vive a experiência, então recebe algo de fora, isso dispara algo dentro, algo no corpo, algo em nós e gera, se tudo dá certo, se a gente está bem, se é possível completar esse percurso, gera algo novo, gera uma outra coisa, né? Então, no caso do Agden, gera um outro texto, gera uma outra psicanálise, gera esse outro autor. Então, agora que a gente já traduziu um parágrafo, acho que é importante que a gente volte e leia esse parágrafo como um todo, para a gente conseguir ter a dimensão do que a gente leu, do que a gente pensou, até onde a gente chegou nesse momento. Este volume é o produto de mais de uma década de escrita da minha experiência da leitura de trabalhos importantes do Freud, Fairbairn, Isaacs, Winnicott, Lowell, Bion,
e Searles. Eu tento não escrever sobre a minha experiência de leitura do trabalho deles, mas escrever a minha experiência ao lê-los. Escrever o que eu deixei que esses artigos e livros fizessem comigo. O que eu fiz com esses artigos e livros e como eu os reescrevi e os tornei meus próprios livros e artigos. Eu tento capturar na minha escrita algo do jeito que eu leio, né? Algo, acho que ficaria melhor, algo da forma como eu leio, né? Algo da forma como eu leio, para que o leitor possa aprender algo a respeito de como ele lê, incluindo o jeito que ele lê a sua própria escrita. Este volume é um livro de leitura, um livro sobre leitura, sobre como ler, não simplesmente um livro de leituras. É por isso que eu acho que faz tanto sentido que a gente comece esse nosso grupo de estudos lendo esse capítulo introdutório desse livro do Otten, né? Dessa Creative Readings, porque ele vai poder dizer pra a gente vai poder conhecer nesse capítulo como o Ogden lê, como o Ogden escreve. Então ele vai fornecer para a gente algumas das diretrizes que podem nos nortear na confecção, no desdobramento, no desenvolvimento do nosso grupo de estudos. Acho que é importante deixar claro que é um grupo de estudos que não pretende ser feito como o Ogden faria. É um grupo de estudos que eu pretendo fazer como o Chico faria. Até porque o Ogden não faz, até onde eu sei, não faz traduções da obra que ele escreve em inglês para o português ou de outros idiomas para a língua inglesa. Até porque, se fizesse, seria outra pessoa, né? Seria um falante nativo do inglês que conhece o português e aí ia depender do nível do conhecimento dele do português e o que ele entende que faz mais sentido para a tradução dos termos dele. E não é isso que acontece, né? O Ogden escreve em inglês, pensa em inglês, e aqui a gente vai se pautar, se orientar por algumas das balizas que ele propõe na escrita dele, mas vai ser como o Chico faria, né? O Chico lendo, traduzindo, relendo, retraduzindo, um pouco nesse movimento em que eu vou explicando por que escolho essa palavra e não aquela outra, porque esse tempo verbal e não esse outro. Acho que é importante que a gente possa parar por aqui no vídeo de hoje, para que esse vídeo não fique longo demais, para que esse vídeo não te canse demais. E aí a gente pode continuar no próximo vídeo, até a página 5, é o que eu pretendo, nesse ritmo, mas aí num vídeo em que a gente não tem uma introdução, a gente pula direto para a leitura do texto ogdeniano e a gente vai traduzindo até a página 5, e depois um terceiro vídeo que a gente vai da página 6 até a página 10, encerrando esse vídeo. E aí vai depender aqui do nosso diálogo, da conversa que a gente estabelece entre nós, para a gente poder pensar se a gente faz um quarto vídeo, um vídeo esclarecendo pontos que não ficaram claros, tirando dúvidas, um vídeo que seja a leitura da tradução como um todo, enfim, não sei o que vai fazendo sentido para nós. Por isso que eu repito, é importante que você deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo ou então escreva um e-mail partilhando conosco suas perspectivas, as suas impressões, as suas sugestões, até suas críticas, por que não? Desde que elas sejam construtivas, desde que elas nos permitam aprimorar e desenvolver ainda mais esse trabalho, ok? Repito, vou tentar responder todo mundo dentro das possibilidades. E se faz sentido para você ou se não faz sentido para você, indica para alguém, partilha com alguém que se interessa pela psicanálise, que está a fim de estudar esse autor também, e a gente se encontra no próximo vídeo. O seu engajamento, o seu comentário, a sua visualização desse vídeo é extremamente importante para a manutenção desse trabalho. Estou fazendo esse trabalho de uma maneira completamente gratuita, estou abrindo mão aqui do meu tempo, do meu horário
para criar com vocês esse trabalho nessa qualidade, com essa dedicação. E por enquanto sou eu mesmo que estou fazendo toda a captação, sou eu mesmo que estou fazendo toda a edição, sou eu mesmo que estou fazendo tudo. Então, o seu engajamento, a sua troca, a sua interação com esse material é também o que vai me motivar a continuar produzindo, vendo que faz sentido, vendo que tem outras pessoas que se beneficiam por esse trabalho, que gostam desse trabalho. É isso que vai me motivando, que vai sinalizando para mim que isso faz sentido, que é importante continuar. Né? Porque a minha experiência real aqui nesse momento é extremamente solitária. Né? Estou gravando, falando com o meu celular, na minha casa, sozinho. Então é a sua interação, é o seu retorno que vai me ajudar a transcender esse nível de solidão, de solitude na confecção desse trabalho, expandindo para um trabalho de troca, para um trabalho de diálogo efetivo, que é como esse grupo de estudos se pretende. Ok? Então, para outras informações, para esclarecimentos, para que a gente possa continuar sonhando Ogden em existência em português, fica de olho nesse canal, acompanhe esse nosso grupo de estudos e vamos junto, vamos atrás da meia dúzia que se interessa por Ogden em língua portuguesa. A gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado, muito obrigado por ficar comigo até aqui, até o final desse vídeo. Você ficando aqui comigo, fazendo parte desse nosso grupo de estudos, é também um estímulo, é também um ato de rebeldia da gente poder fazer num momento em que tempo é dinheiro, em que a gente precisa fazer tudo mecanicamente, o mais rápido possível. A gente poder ficar aqui junto, poder se debruçar sobre um texto, poder ler em inglês, arranhar, né, criar, propor uma tradução em português que exige esse vai e volta, que tem essa explicação, que volta para a leitura, esse esmero, essa manualidade, essa humanidade do processo de leitura, compreensão e tradução do autor é algo revolucionário, como eu disse, né? Porque a gente vive num tempo em que tudo pode ser feito com um clique. A gente pode subir o livro como um todo, o capítulo como um todo e ter uma inteligência que traduz para a gente. E a gente perderia uma série de riquezas, uma série de pedras preciosas que a gente consegue encontrar nessa lapidação, nessa mineração manual, corpo a corpo, da experiência. Então, se você chegou até aqui, conta pra mim aqui embaixo. Valeu a experiência? Se valeu, acho que vale a pena a gente fazer esse combinado. Se você ficou até aqui, escreve aqui embaixo, valeu a experiência. Ou se por acaso não valeu, escreve, não valeu a experiência. Mas eu vou saber pelo menos que você chegou até o fim, que assistiu pelo menos esse primeiro vídeo até o fim. Ó, bora assistir os próximos vídeos até o fim também, ok? Obrigado. Até o próximo.